Olá, seja bem-vindo ao ICESP TV. Hoje vamos voltar no tempo e relembrar algumas reportagens que marcaram o nosso programa. Saúde pública. Casos de dengue no DF caíram em relação ao ano passado. Resolução que garante direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais causa polêmica no DF. Semana ICESP de Comunicação, organizado pelos estudantes de jornalismo, é um sucesso. Confira tudo isso e muito mais agora no ICESP TV Retrospectiva 2015. É assim o dia a dia dos estudantes de jornalismo. Agenda e realiza entrevistas, sai para gravar, erra, conserta, passa para o editor, finalmente sai. Um programa feito por graduandos, com muita dedicação e resultado é este. Veja agora. Boa tarde. A situação de estudantes especiais de uma escola da rede pública em Ceilândia não tem sido fácil. Com um pouco apoio do governo, a escola só continua com as portas abertas por causa das doações da comunidade. Confira agora na reportagem de Viviane Fortes. O Centro de Ensino Especial 2 de Ceilândia oferece educação às pessoas portadoras de deficiência, introduzindo atividades que se adequam à necessidade de cada aluno. Aqui na nossa escola, a gente trabalha de todas as formas que adaptem as atividades para os alunos. Então, a gente trabalha o currículo funcional, que são habilidades desenvolvidas no dia a dia. A metodologia ela é adaptada de acordo com as especificidades e limitações de cada aluno. A escola visa o bem-estar do aluno com deficiência. Os cursos disponibilizados fazem parte da formação profissional e intelectual dos alunos. A gente tem aqui a sala de informática, né, com atividades adaptadas para os alunos, né, eles têm acesso à internet, né, os alunos desenvolvem atividades culturais, dança, música, né, e atividades mesmo de artes plásticas também. Né? E nós temos também a educação física com atividades adaptadas. Aqui todas as atividades realizadas para os alunos são adaptadas e idealizadas conforme a necessidade de cada um. O governo não destina recursos para as oficinas pedagógicas. Os professores e estudantes dependem de doações da comunidade. A gente tem crianças com deficiências intelectuais, TGDs, né, que são crianças autistas, e também crianças de música, que tem mais de uma deficiência. A escola recebe recursos regulares, né, do governo para manutenção, merenda, material de limpeza. No entanto, na oficina pedagógica, desenvolvimento das atividades que a gente desenvolve aqui, não. São materiais que são doações, então de malharias da comunidade geral e também dos pais. E da venda dos produtos. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A professora Lúcia Pinheiro também espera um maior amparo do governo. No momento aqui, para a sala, para o laboratório de informática, não. O que nós conseguimos aqui no Centro de Ensino Especial foi com muito esforço de todos os professores, né, de famílias de professores, de doações. O governo realmente passa longe daqui. Boa tarde! Mais de 5% da população sofreu abuso sexual na infância. A pesquisa é da Universidade Federal de São Paulo. Silêncio, constrangimento, vergonha e medo. Estes são alguns sintomas de crianças que sofreram abuso sexual. Eu descobri no dia 30 de dezembro de 2013, depois que ele foi deixar ela em casa, né? Levei ela pro quarto dela para ver como é que tava, ela pediu para não abaixar a calcinha porque ela não podia. Falei, eu posso ver que eu sou sua mãe, eu posso. Na hora que eu abaixei a calcinha dela, encontrei a minha filha machucada mesmo. Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela que mais de 5 milhões de pessoas já sofreram abuso sexual infantil. O levantamento realizado no ano passado revela que a maioria dos agressores é parente ou conhecido próximo da família da vítima. Além disso, o estudo mostra que há pais conhecedores do crime e não denunciam. Essa mulher, que não quis se identificar, teve a filha vítima de abuso sexual aos 4 anos de idade. Ao perceber algo diferente na filha, a maior dificuldade foi ouvir da menina o motivo das dores. Eu perguntei quem fez e ela falou que foi o jacaré. Mas ela demorou 3 meses para contar quem foi. Ela só falava que tinha sido o jacaré, que o jacaré passou a mão na pepeca dela, que doeu e ela chorou.
O Conselho Tutelar da Região Administrativa do Guará, em Brasília, já recebeu mais de 20 casos de abuso nos 3 primeiros meses do ano. De acordo com o conselheiro tutelar Alisson Marques, todas as medidas são tomadas para evitar que os denunciantes sofram algum tipo de ameaça. O papel do Conselho Tutelar é resguardar o direito da criança e adolescente. Se há uma ameaça de abuso sexual, a gente vai tomar todas as medidas necessárias para que essa ameaça não se efetive, para que a gente resguarde o direito dessa criança e retire todos os indícios e toda a situação que possa levar à situação que ocorra o abuso. Uma das maiores dificuldades é caracterizar uma criança que tenha sofrido abuso sexual. Para o psicólogo da família, Roberto Menezes, os pais devem ficar atentos no comportamento da criança. O sintoma principal de que a criança está tendo ou está sendo vítima de abuso sexual é o sintoma de constrangimento. A criança fica constrangida com certos comportamentos de pessoas. Se for uma pessoa ligada na família, quando outra pessoa vem e vai brincar com ela, ela geralmente tem E nós estamos falando de crianças entre 0 e 3 anos de idade. Especialistas afirmam que uma criança, ao sofrer um abuso e não ser tratada, pode desenvolver o mesmo comportamento no futuro, porque tudo que passa na infância e na adolescência pode refletir na vida adulta. Você pode lutar contra esse crime que destrói a vida de famílias. Denuncie no Disque 100. Resolução da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência prevê que transgêneros e transexuais possam utilizar banheiros de acordo com a identidade de gênero de cada um. O texto também permite o uso de nome social. O projeto quer barrar a medida. Deputados federais criaram um projeto de lei para derrubar uma resolução divulgada pela Secretaria de Direitos Humanos em março deste ano. De acordo com eles, o decreto fere os direitos dos pais e responsáveis. Uma resolução aprovada pela Secretaria dos Direitos Humanos no mês passado está provocando sérias discussões na Câmara dos Deputados. A resolução foi criada pelo Conselho Nacional de Combate à Descriminalização do grupo LGBT e determina a criação de banheiros de gênero e uso de nome social. A oposição do governo criou um projeto de decreto legislativo com o objetivo de derrubar os efeitos da resolução. O acordo determina o uso de banheiros e vestiários conforme o gênero da pessoa, além do uso de nome social em qualquer lugar, o nome que pode mudar de acordo com o gênero. A decisão já está em vigor e poucas pessoas sabem dela. As que já conhecem defendem a ideia. Eu concordo sim, eu acho que essa alteração é muito boa. O Brasil realmente está na contramão de muitos países em relação ao direito das populações LGBT, das populações trans. Essa alteração do nome social é essencial, serve também para evitar muitos assim, às vezes vários constrangimentos que as pessoas têm que passar na sua escola, todo dia estar ali na chamada, o nome que você não se reconhece mais. Acho que é muita coisa para a cabeça de uma criança, por enquanto, né? Aí depois vai depender do que os pais vão dialogando com eles. Mas assim, eu não concordo com isso no momento, mas pode ser também que eu abra minha mente. A gente fica envergonhado. Eu mesmo, se eu entrar num banheiro assim e ver uma pessoa assim de outro sexo entrando no banheiro onde estou utilizando, eu mesmo fico envergonhado. Eu não concordo com isso. Baixaria explícita. Não, é vulgar. Desrespeito, eu acho. Não. Sem noção isso daí, sem noção. Não, eu sou a favor, porque, tipo, o caracol tem sua opção sexual, né? E eu acho que se eles quiserem usar, tipo, o banheiro feminino, sou totalmente a favor. É porque é como se fosse um homem utilizando o banheiro também. Ele pode gostar do mesmo sexo que eu, mas ele continua sendo um homem pra mim. Eu acho que é uma coisa muito legal, desde que haja um respeito de ambas as partes. Onde tanto que o ser homossexual, heterossexual, saiba respeitar o próximo. Teria que ter um banheiro exclusivo para eles, para as trans, travesti, porque em respeito às mulheres e às crianças. Eu acho correto. O problema é que você tem que preparar a sociedade para também entender essa questão que está sendo levantada, principalmente para as pessoas que são ou mais conservadoras ou mais idosas, mas eu acho correto. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSC de São Paulo, um dos autores do projeto que pretende derrubar a resolução, explica que o texto emancipa menores e vai contra os direitos dos pais. Na verdade, essa resolução ela tenta inverter alguns valores já sedimentados
na nossa sociedade. E algumas condutas também. Por exemplo, o banheiro masculino foi feito para os homens e o banheiro feminino para as mulheres. Essa resolução diz que não. Diz que aquele homem que se sentir mulher pode frequentar o banheiro feminino nas escolas, bem como os vestiários também. E é com isso que a gente não pode concordar. São crianças de 4, 5 anos que vão ter ali... Eu não gostaria de ter a minha sobrinha ou a minha filha exposta a esse constrangimento de ver ali, de repente, um marmanjo de 14, 15 anos entrando no banheiro, repartindo com ela. Dá margem à criação de uma geração sem limite. E essa liberdade levada ao extremo, ainda mais numa criança em sua formação, que não tem todos os seus valores sedimentados e corroborados, na verdade não é saudável para a sociedade. Os pais têm a função, sim, de educar os seus filhos, e não é o governo que vai determinar qual é a educação que tem que ser dada. O governo não tem moral para isso. E não é esse o papel de um Estado. O projeto está em processo para recolher assinaturas a serem entregues ao presidente da Câmara. Além de Eduardo, mais deputados da bancada conservadora devem pedir a anulação do decreto. O número de casos de dengue no DF reduziu 43% de janeiro a abril desse ano, comparado ao mesmo período de 2014. No entanto, são mais de 5 mil casos esse ano. Saiba quais são os sintomas e como prevenir a doença. Cresce o número de casos confirmados de dengue no DF. 94% dos casos são residentes. A Secretaria de Estado de Saúde está tomando medidas de prevenção e controle da dengue, a fim de evitar a infestação da doença. O Distrito Federal está em alerta devido à quantidade de casos de pessoas contaminadas pelo mosquito da dengue. Há uma força-tarefa sendo realizada pela Secretaria de Saúde, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e o Exército, a fim de conscientizar a população e diminuir a quantidade de focos do mosquito da dengue. De acordo com o chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para a Prevenção à Dengue, Ailton Domício, é necessário que a população se conscientize, criando alguns hábitos para inibir a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Sem dúvida, né? Nós precisamos que cada cidadão, que cada morador vista essa camisa, né? Ninguém pode delegar a sua vida ao Estado. Cada um tem que cuidar dela primariamente. E é muito fácil. 10 minutinhos por semana. Se você vistoriar a sua residência, eliminando qualquer objeto que tenha água parada ou que potencialmente possa vir manter água parada, você estará contribuindo de forma significativa para a redução do número de casos de dengue. 10 minutos por semana. O chefe do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado de Saúde do DF, Dr. Dalci Albuquerque Filho, fala dos principais sintomas e os cuidados que devem ser tomados caso haja o diagnóstico da doença. Olha, dengue é uma febre, chama-se febre de dengue. Então, o principal sintoma de dengue é febre alta de início súbito. Então, uma pessoa que tem febre alta de início súbito associado a outros sintomas, como, por exemplo, dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar, astenia, quer dizer, moleza, são os principais sintomas de dengue. O doutor ainda explica sobre os tipos de doença e das medidas que estão sendo tomadas para o atendimento à população, apoio ao diagnóstico e tratamento dos pacientes. A principal forma de diagnóstico da doença é clínico. Então, alguém que está com esse quadro de febre, mal-estar e dor no corpo, mora numa região onde existe a transmissão de dengue, ele por si só já é suspeito e deve ser tratado como dengue. Tá? Existem outros exames, existem testes rápidos, existem sorologias, exames de técnicas mais apuradas, mas a principal forma que se recomenda para iniciar um acompanhamento de um paciente suspeito de dengue é o diagnóstico clínico. O tratamento é sintomático, ou seja, não existe uma droga específica. Quando você está com pneumonia, uma infecção bacteriana, você toma um antibiótico. Para dengue, não. Então, usa-se analgésicos, antitérmicos, dependendo da situação, a medicação para náuseas. Então, são tratamentos sintomáticos e, principalmente, descanso, repouso, quer dizer, não é um repouso absoluto, mas recomendar que a pessoa descanse e tome bastante líquido. Se existe alguma forma específica de tratar dengue, é a ingestão de bastante líquido. De acordo com dados da Secretaria de Saúde, o número de casos de dengue no DF é menor do que registrado no mesmo período de 2014. Na 18ª semana do ano passado, foram 8.186 casos confirmados. O total de notificações em 2015 foi de 5.739 casos. A lei que desobriga as academias de exigir atestado médico e avaliação física só depende da sanção do governador do DF. O Conselho Regional de Educação Física e profissionais da área são contra. O tema gera polêmica.
O projeto de lei do ano passado, número 1985, do deputado distrital Wellington Luiz, do PMDB, desobriga as academias a exigir atestado médico dos alunos. A lei também tira a obrigatoriedade de avaliação física realizada pelo profissional da área. Já aprovada pela Câmara Legislativa, o projeto depende apenas da sanção do governador Rodrigo Hollenberg para entrar em vigor. Porém, muitos profissionais de educação física se consideram prejudicados. Os profissionais da área estão perdendo um direito já conquistado, uma vez que é garantido por lei que toda pessoa, quando entra em uma academia, tem a avaliação física por um profissional de educação física. Isso já é um direito conquistado e, a partir desse momento, deixa de existir, certo? E tem a questão do atestado médico. Qual a importância do atestado médico? Eu acredito que qualquer profissional de educação física, quando vai prescrever exercício para qualquer pessoa, seja ela criança, idoso, portador de necessidade especial ou não, o atestado médico, principalmente quando bem feito, quando vem de uma consulta onde foi feito com médicos e com profissionais competentes, ele dá mais segurança para o profissional prescrever exercício e tentar atingir os objetivos deste aluno. Algumas academias são a favor da lei. Para o empresário do ramo, Fábio Padilha, se sancionados, os educadores físicos poderão avaliar melhor o aluno. Esse questionário, na verdade, ele é usado no mundo todo, nos Estados Unidos, na Europa e no Canadá. E ele é um questionário como se fosse uma anamnese médica. Ele é uma anamnésia física, mostra como é que o aluno está fisicamente. E caso o professor que esteja fazendo essa anamnese sinta que o aluno respondeu algumas questões que demonstre que ele tem algum problema de saúde, ele encaminha ao médico. Para o diretor do Sindicato das Academias do Distrito Federal, Luciano Lux, a legislação atual que obriga o atestado médico e a avaliação física para a prática de exercícios nas academias não fornece segurança aos alunos. A lei ela só vai reforçar a necessidade das pessoas fazerem atividade física. Hoje, na verdade, de uma forma geral, os clientes acabam não fazendo de forma regular a avaliação física. E isso vai ajudar até o profissional a conseguir convencer o cliente da importância de fazer a avaliação física mais completa. O porquê que esse questionário que está proposto aqui na lei, na verdade é um questionário validado cientificamente, reconhecido no mundo inteiro. De acordo com a nova legislação, menores de 15 anos precisam apenas de autorização dos pais para frequentarem as academias. Quem tem de 15 a 69 anos precisa preencher o questionário de prontidão para atividade física e o termo de responsabilidade. O atestado médico só será obrigatório para maiores de 70 anos. O Conselho Regional de Educação Física é contra apenas a retirada da obrigatoriedade da avaliação física. Nós somos contra a derrubada da nossa lei 5.380, que é a lei da avaliação física, que isso sim nos preocupa, porque como é que a gente vai fazer um treinamento, prescrever uma série, se a gente não avalia o nosso cliente? A gente precisa avaliar, a gente precisa de uma avaliação física para prescrever um treinamento. Então, nós somos contra, sim, a derrubada dessa lei. De acordo com a justificativa da lei, a realização de exame médico e avaliação física impõe ônus burocrático e financeiro aos alunos, o que seria um desestímulo a uma atividade de baixo risco feita em ambiente apropriado aos exercícios físicos. Ainda não há consenso entre os alunos. Então, eu sou a favor da necessidade do atestado, porque creio que pode prevenir certos tipos de problemas que podem ocorrer durante o treino. Esse atestado, quando a gente chega lá no médico, a gente pode até mentir, pode falar, falar o que convém a nós lá. Ele faz algumas perguntas, eu acho muito superficial, e então eu acho que não adianta nada, não vale de nada. Na minha opinião, não vale. Sou contra. Até mesmo porque a gente nunca sabe se o aluno está ou não apto a fazer educação física. Eu acho que todo aluno tem que ter o atestado médico, sim, avaliação médica, sim. Porque todo caso é um caso. Tem alunos que têm problemas de coração e não sabe, hipertenso não sabe. E é bom passar por uma bateria de exames de começar a atividade física. A 12ª Semana ICESP de Comunicação teve como tema as habilidades profissionais e os desafios do mercado de comunicação.
Pela primeira vez, o evento foi todo organizado pelos estudantes de jornalismo. A Semana de Comunicação das Faculdades ICESP foi realizada de 28 a 30 de outubro no campus do Guará. O tema foi habilidades profissionais e os desafios no mercado em comunicação. No primeiro dia, contou com palestras do apresentador do Bom Dia DF da TV Globo, Guilherme Portanova, do coordenador-geral do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, Jonas Valente, do editor-chefe do Jornal do Guará, Rafael Souza, e da jornalista e blogueira Conceição Freitas. Pela primeira vez em 12 anos, a Semana ICESP de Comunicação foi totalmente organizada pelos alunos do curso de jornalismo. E a experiência deu certo, pois foi um sucesso. Como parte da programação, foram realizadas no dia 29 as oficinas temáticas de rádio, ministrada pelo professor do ICESP e editor do blog Café e Conversa, Romualdo de Souza, telejornalismo com a jornalista Aliene Coutinho e Zine com a professora do ICESP, Marta Mencarini. Na oficina de rádio, o professor Romualdo ensinou técnicas de locução e edição. Olha, eu acho fundamental que a gente consiga fazer na faculdade, na academia, o debate das teorias, mas juntar as teorias com a prática. Fazer fazendo. Aprender a operar uma mesa, fazer edição de áudio, fazer técnicas de locução, saber para que serve um fone de ouvido, para não colocar o fone de ouvido do lado errado. Tudo isso faz parte do aprendizado. E mais ainda, saber controlar a voz. O repórter de rádio tem sua voz como principal ferramenta de trabalho. Se ele não cuidar dela, é como um agricultor que não afia, que não amola a enxada. A jornalista Aliene Coutinho ministrou aos alunos em telejornalismo técnicas de como se portar em frente à câmera. O grande diferencial de quem faz TV é, primeiro, ser muito bem informado. Isso todo jornalista tem que ser, na verdade. Mas ter um grande poder de síntese, de observação e saber se expressar e ter uma boa postura. A professora Marta Mencarini ministrou a oficina de Zine, que abordou as publicações alternativas. Zine é uma publicação alternativa, né? Pode ser em formato de revista, pode ser em formato... Tem zilhares de formatos, né? E o bacana do Zine é isso, é a liberdade de produção. Então, acho que vai ser bacana. Durante o último dia da 12ª Semana de Comunicação do ICESP, foi realizado um debate com ex-alunos da instituição, que já são profissionais atuantes. O debate possibilitou a troca de experiências. Os estudantes queriam saber das dificuldades de ingressar no mercado de trabalho e as habilidades necessárias à profissão. Empreendedorismo. Você tem um sonho de abrir um negócio? Conquistar a independência financeira? Na entrevista de hoje você vai conhecer a história de ousadia e coragem que deu certo. Decididos a mudar de vida e ter o próprio negócio, mãe e filho entraram para o mundo do empreendedorismo. A decisão foi comprar uma franquia de loja de sanduíches naturais. E isso deu certo. Como surgiu a ideia de abrir um próprio negócio? Ainda quando eu trabalhava, era funcionária, eu já fazia alguma coisinha, um bolo, um doce, alguma coisa assim. Aí tinha um sonho de abrir meu próprio negócio. Quando eu me aposentei, aí eu amadureci essa ideia, né? E Deus me abriu essa porta, foi uma porta que Deus abriu e eu aproveitei a oportunidade e entrei para o negócio. E vocês pesquisaram para fazer esse investimento? Bastante, a gente pesquisou a respeito de local, de investimentos, o melhor local para se abrir uma franquia destinada para esse ramo de alimentação. E foi isso. Aí a gente viu que era viável e entramos de frente. E vocês se capacitaram para isso? Não, na franquia mesmo eles já dão essa capacitação, né? Já vem todo um ronu para a gente já e ter o domínio do negócio mesmo, de como administrar, de como fazer as compras, tudo direitinho. E como é o dia de um empreendedor? Olha, é um leão cada dia. A gente tem muito trabalho e a gente está ciente de que retorno só com 24 meses por aí, mas estamos com muita esperança. E como é trabalhar mãe e filhos no negócio? Olha, ele que trabalha mais, porque ele é o administrador geral, né? E eu auxilio no que eu posso. E para você, como é que é trabalhar com a sua mãe?
É maravilhoso, a gente tem uma parceria muito grande, porque ela me auxilia em questão de pagamento, em questão de me lembrar de algum detalhe, alguma coisa que a gente tem que fazer, né? Então ela adianta um lado e eu adianto o outro, né? De estar aqui na loja, de estar administrando o pessoal, administrando a própria loja. E vocês pretendem aumentar a franquia? Sim, com certeza. Futuramente a gente tem essa pretensão. Agora uma história de sucesso. Alunos do curso de jornalismo do ICESP e o professor Romualdo de Souza desenvolvem uma rádio web que já é acessada no México. Bem-vindo! Você está ouvindo a Rádio ICESP, a rádio universitária do curso de jornalismo da Faculdade ICESP, em Brasília. De Brasília para o Brasil, do Brasil para o mundo. Essa é a meta destes alunos de rádio jornalismo da Faculdade ICESP. Os estudantes desenvolvem uma rádio web com tudo que tem direito. Música, notícia, esporte, entretenimento e muito conhecimento. Esta é a proposta dos alunos do curso de jornalismo da Faculdade ICESP. Eles montaram uma rádio web com conteúdos e a edição totalmente feita por eles. Sob a orientação do professor Romualdo de Souza, os alunos aprendem como funciona um dos veículos de comunicação mais antigos do mundo. O professor destaca a facilidade que a internet proporciona na criação de diversas coisas. Uma delas é a rádio web. Essa acessibilidade que nós temos por meio da internet, de nos comunicar com as pessoas que estão em casa, no rádio, que estão no smartphone, nos motivou a ter uma rádio web para divulgar os trabalhos da faculdade, os projetos e os conteúdos da sala de aula. Então essa foi a principal motivação, para que servisse de laboratório. Romualdo ainda comenta o empurrãozinho que a nova emissora poderá dar na carreira daqueles que estão começando no mundo do jornalismo e da comunicação. Pode imaginar qual é a necessidade que tem um artista que está começando agora. Se ele tiver qualquer empurrão, qualquer força, qualquer divulgação, ele vai se sentir muito contente e nós realizados. Então é para isso que vai servir a rádio ICESP FM. A equipe é grande para auxiliar toda essa galera criativa. Tiago Maniglia, um dos organizadores da rádio, comenta como funciona o projeto. E cada conjunto de alunos vai ficar responsável pela criação de um programa. São programas de vários estilos. Vai ter talk news, vai ter programa musical, vai ter um programa só de notícia, né? Então a gente vai ter uma programação bem variada na grade. Nosso objetivo de ter criado a Rádio Web foi uma iniciativa dos alunos, do professor Romualdo, que já tinha esse interesse em criar um canal de comunicação para o projeto. E aí, quando os alunos se motivaram e quiseram realmente fazer o projeto, como eu já tinha o servidor de hospedagem, podia apoiar o projeto de uma forma mais abrangente, a gente acabou desenvolvendo mesmo a rádio web. Luiz Paulo é aluno e um dos conteudistas da rádio. Ele explica como faz a produção de conteúdos que em poucos dias estará na íntegra para quem quiser ouvir. Como é que funcionou? O professor, Luiz está precisando criar conteúdo. Então a gente deu 10 ideias, né? Conseguiu pensar em 10 ideias, vários temas diversos para a rádio, né? E foi dando uma listagem e o pessoal foi escolhendo quem queria fazer o quê. O conteúdo da rádio ele é simples, né? Ele já não tem como você inventar mais nada. Tem como você copiar um pouquinho, dar uma diferenciada em alguma coisa, ou às vezes trazer uma coisa nova que outra rádio não tem. Mas o conteúdo é simples, é isso, é pensar no que já foi feito e tentar trazer para a realidade da rádio. Maria Luz também é quem cuida de um dos conteúdos da programação da rádio. O programa é direcionado ao público gospel, né? O Momento Gospel, que vai ao ar às quintas, às 16 horas. E é isso, é basicamente mesmo direcionado ao público gospel. Hoje, você como aluna, o que você acha que esse projeto é importante para você? Muito importante, é onde vamos colocar em prática, né, a teoria e vai agregar mais conhecimento e a prática, né? Porque na aula a gente tem só a parte teórica e vai nos trazer a prática. O ICESP TV Retrospectiva fica por aqui. Agradecemos a sua companhia e audiência durante todo este ano de 2015. Toda a equipe deseja a você um ano novo com muito amor, paz e saúde. Até a próxima!
Tchau!